Shalom, Mães com Propósito. Iniciaremos hoje uma nova série chamada Lori, um legado de fé. Lori, ou Irmã Lori, como a maioria de vocês a conhecem, foi uma das fundadoras do Ministério Mães com Propósito e muito contribuiu para esta obra. Lori, minha mamãe, faleceu em janeiro deste ano. E se estivesse viva, completaria 88 anos no mês de abril. E este canal fará uma homenagem a essa mulher que nos deixou um legado extraordinário. Assista agora à ministração chamada Legado de Fé, que conta com a participação da minha irmã Tânia. E elas tratam nesse episódio sobre a fé transmitida de geração em geração. Deus abençoe. Olá, Mães com Propósito. Que alegria poder falar novamente aos vossos corações. Quero ler com vocês Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Estava pensando hoje que, como mães amorosas, nós gostamos tanto de agradar os nossos filhos. E nós precisamos entender também o que agrada o nosso Deus, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos começando uma nova reunião, um novo tempo. Estamos tão alegres de poder ter nessa hora aqui comigo a Lori, minha filha, e a Tânia, sua filha. Elas estarão falando um pouquinho deste legado da fé que nós precisamos passar para os nossos filhos. E eu quero abençoar a vida delas, que a palavra desta hora venha falar poderosamente aos nossos corações e que essas duas mães sejam muito, muito usadas pelo Espírito Santo. Gratidão por ter vocês, sejam bem-vindas. Pai, em nome de Jesus eu quero abençoar a Lori, eu quero abençoar a Tânia, que o Senhor possa usá-las com graça e sabedoria. Senhor, elas serão neste momento, ó Deus, vasos nas mãos do Senhor. E sabemos que o Senhor usará, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, mães com propósito. Hoje é um presente de Deus poder estar aqui e falar com vocês. E eu quero falar sobre o legado da fé. O que é um legado? Legado é algo de valor que você deixa para alguém. Pode ser em bens materiais ou bens espirituais. E o que nós vamos ler hoje através da palavra é alguém que deixou um legado para um filho, para um neto, que está dentro da palavra. E sobre isso nós queremos falar, está em 2 Timóteo 1:5. O texto diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O que eu ressaltei ali é a fé sem fingimento. Muitas vezes se fala o que é fingimento dentro da fé. É você viver a fé só quando ela te interessa. É viver a fé em certas ocasiões, em certos lugares, mas não constantemente. Isto é uma fé fingida, uma fé que não tem valor nenhum para Deus. Então eu creio que Paulo viu esta fé em Timóteo, que foi ensinado pela sua mãe, pela sua avó Lóide e pela sua mãe Eunice. Então eu creio que isso é um legado que nós mães precisamos deixar. A avó e a mãe eram judias, eram moradores da Grécia, numa época em que mulheres não tinham muito valor na sua palavra ou naquilo que falavam. Elas conseguiram se converter. A Bíblia não explica quem trouxe a palavra para elas, mas supõe-se que foi o próprio Paulo que trouxe a palavra ao coração de Lóide e Eunice. E elas, consequentemente, passaram esta fé, esse legado de fé
para Timóteo, filho de Eunice, neto de Lloyd. E eu penso na nossa vida, mulheres com propósito, o que nós queremos hoje mesmo é aprender como é deixar um legado para nossos filhos, para os nossos netos, como eu tenho bisnetos, para os nossos bisnetos. Talvez nós não vamos ver na vida deles o que isso vai fazer de diferença, mas eu creio que nós, semeando esta palavra no coração deles, com o tempo eles vão trazer à luz tudo aquilo que eles aprenderam. Nós precisamos falar de Deus aos nossos filhos. Essas duas mães, Lloyd como vó, ela ensinou a sua filha Eunice a caminhar no reino. Ela ensinou a palavra. Ela gastou tempo, horas, ensinando esta palavra. E a Eunice, mãe de Timóteo, outra vez passou essa palavra para frente. Eu diria para mim hoje, que tenho bisnetos grandes, os netos vão passando para frente. Então, é um legado que nós deixamos para as nossas gerações. Filhos, netos, bisnetos, todos vão aprender. Mas a criança é pequena, ela não vai entender. Crianças pequenas entendem muito mais do que nós podemos imaginar. Nós só precisamos ensinar, ensinar e ensinar. E a palavra vai adiante dentro desse texto. Aqui, Timóteo 3, 14 e 15. Você pode ler para mim? Sim, irmãs. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Amém. Paulo fala, tu, porém, guarda o que você aprendeu. Aprendeu de quem? De quem nossos filhos vão aprender? De nós, mães. Nós somos as primeiras, o ministério de ser mãe é o nosso primeiro ministério. Sermos mães, ensinarmos os filhos desde pequeno. Em outro texto diz que ele aprendeu desde a sua meninice. É nesse mesmo, né? Que fala. Ele aprendeu. Né? Desde a meninice, ele fala desde a infância. É verdade. Em um texto que fala que ele aprendeu as Sagradas Escrituras desde a sua meninice, desde criança. Eu creio sim que essa avó e essa mãe talvez não aprenderam, não tiveram o privilégio como nós temos hoje de aprender. Mas o que elas aprenderam, elas passaram para aquele filho, para aquele neto. Tantas conversas a gente perde, tanto tempo precioso, às vezes falando que não é necessário. Mas um legado da fé precisa chegar ao coração dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa descendência. E é isso que essas duas mulheres fizeram. E eu creio que Lloyd, por ser avó, ela começou esse ministério na sua filha, né, minha filha? É verdade. Que depois passou para o seu filho Timóteo. E quem conhece a história de Timóteo, Paulo adotou Timóteo como seu filho espiritual, porque ele reconheceu em Timóteo um homem de caráter, um homem digno, um homem de palavra, um homem com uma fé inabalável. E isso cativou Paulo de uma tal forma que ele adotou Timóteo como seu filho espiritual. Então, assim como essas duas mães passaram esse legado, eu quero hoje falar para você, mãe que está me ouvindo, passe esse legado de fé para seus filhos. Desde pequeno, fale da palavra, em tempo, fora de tempo. Nós, como mães, temos acesso ao coração deles, desde que eles nascem, desde bebê. Você pode fazer isso. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela fala atrás em Provérbios 22, 6. Lê para mim. Sim. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina um menino. É a primeira parte, eu quero repartir isso em 3 partes. Ensina um menino. Ensinar como? Através da palavra e, principalmente, do teu exemplo.
É o nosso exemplo que vai fazer aquele filho seguir a palavra ou não. É a nossa vida, nós sermos espelho para os nossos filhos. Eles vão olhar primeiramente para nós. Então nós precisamos realmente ser testemunho desta fé, desta palavra, para que eles possam entender e aceitar, entender o valor da palavra de Deus. Segunda parte, o caminho que ele deve andar. O que nós vemos muito hoje, o caminho que ele quer andar, não o caminho que ele deve andar. Quem tem acesso ao coração desta criança, senão nós mães, para ensinar o caminho que ele deve andar, não o que ele quer andar. Os caminhos hoje que os filhos às vezes querem amar, querem andar, levem para a destruição. Caminhos de perdição. Então nós, mães, precisamos estar atentas. Qual é o caminho que você está ensinando para o seu filho? E no fim termina, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ainda quando for velho. Hoje tem filhos adultos desviados. As mães ficam desesperadas. Se você plantou essa fé no coração do teu filho, e você tem essa certeza que ele aprendeu, você não precisa temer, porque ele não vai se perder. Deus não perde alguém que ele aceitou como filho. Então nós, mães, precisamos continuar orando, porque a palavra no coração dos nossos filhos é uma semente. É uma semente que nós plantamos dia após dia. E essa semente vai germinar. Talvez eu não veja a semente brotando no coração dos meus netos. Assim como eu tenho visto no coração dos meus filhos, eu vejo. Mas talvez eu não veja no coração dos meus netos, dos meus bisnetos. Assim como Paulo não viu tudo que Timóteo fez, porque logo em seguida Paulo foi morto e Timóteo continuou naquela missão que ele recebeu, naquele legado de fé que Paulo deixou para Timóteo, naquele legado de fé que Lloyd e Eunice plantaram no coração do filho. Então, amados, Paulo acabou colhendo o que Lloyd e Eunice plantaram. Outras pessoas vão colher o que nós plantamos nos nossos filhos. Outros vão colher e nós talvez não vamos ver. Mas o importante, amados, que eu quero deixar, deixe um legado de amor para os seus filhos. Deixe um legado da palavra. Deixe um legado de fé no coração deles. Timóteo foi o que foi, porque ele teve atrás dele uma avó que orava, teve atrás dele uma mãe que orava, teve atrás dele um Paulo que buscou e resgatou tudo isso. Então eu creio que nossa missão maior, mães com propósito, é ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Amém? Eu vou passar a palavra para minha filha que está aqui, Tânia. Muito bom ter você aqui, amo você. Também te amo. Andamos junto muito tempo e eu creio que esse legado de fé fez a diferença também na tua vida. Amém. Amém. Está contigo. E é o que eu quero falar, né? A gente conversou bastante essa semana. Eu não sou daqui de Curitiba, eu sou de Umuarama. E deu certo que eu estava aqui e a pastora Rosângela trouxe esse convite para nós pregarmos sobre legado. E esses dias nós conversamos bastante sobre várias coisas, sobre a palavra. E falar da mãe, eu quero falar sobre o que ela deixou de legado para nós. Então, a gente ouve a palavra, ouve sobre Eunice, ouve sobre Lloyd, e talvez muitas estão pensando, será possível que isso é verdade, né? Será possível nós fazermos isso na vida dos nossos filhos? Então, eu estou aqui hoje para testemunhar o que a mãe tem deixado de legado na minha vida e também na vida dos meus irmãos. E eu pensei, e eu quero falar sobre 3 coisas que fizeram e fazem a diferença na minha vida. Primeiro deles, que eu vejo nela, é o amor a Deus. Não tem como falar da mãe e não falar o quanto ela ama a Deus. Quanto eu vi esse amor intenso na vida dela.
como eu vivi isso? Aquele amor de nos ensinar o caminho que a gente deve andar. Ela, desde que eu me lembro, uma época nós morávamos aqui em Curitiba, nós pequenos, indo para a igreja, nós não tínhamos carro, nós íamos de ônibus, andávamos muito. Eu me lembro disso, eu tinha uns 8 anos, e era domingo e a gente ia para o culto. E esse amor a Deus que ela tinha, porque ela primeiro se converteu, e ela trouxe para nós filhos, ficou no nosso coração. O desejo de estar na casa de Deus, o desejo de ouvir a palavra, o desejo de estar lá, eu tenho desde pequena. Então, ela ensinou o caminho que a gente deve andar. Então, o primeiro que eu posso falar é o amor a Deus. O amor a Deus e a sua palavra, porque não é só a Deus, ela ama a palavra de Deus. E ela já leu a Bíblia quantas vezes, mãe? Umas 30 vezes, eu acho. Toda ela? Sim. Viu? Então, isso realmente, para mim, eu não li tudo isso. Então, para mim, é fantástico, né? É maravilhoso. Não é para enaltecer, mas é para realmente deixar o exemplo. O legado, falando de legado, é o que a gente deixa dentro da outra pessoa. Isso tudo que eu estou falando é o que ela deixou dentro de mim. Primeiro, o amor a Deus e a sua palavra. O segundo, ela é uma mulher de fé. Não é porque nós estamos falando de Lloyd e Eunice sobre fé sem fingimento, mas a mãe é uma mulher de fé. É uma mulher que ora, é uma mulher que confia. Ela fala assim, determinadas vezes, orando pelas pessoas que às vezes a gente pensa, não vou mais orar. Ela fala assim, eu não vou deixar de orar por essa pessoa nunca. Ela não para de orar. E eu sei que ela ora. Nas lutas, dificuldades, a gente já teve várias experiências onde nós fizemos propósitos de oração juntas. Isso é maravilhoso, né? Tá junto com a sua mãe orando. Nós temos um grupo, eu, ela e a minha irmã Daisy, que não está aqui hoje, e que se chama Unidade. É no WhatsApp, onde a gente compartilha e juntas nós fazemos propósitos de oração, né, pelas nossas causas familiares, pelos amigos, pelas pessoas. Ela é uma mulher de fé. E ela vive isso. Ela não vive uma fé com fingimento. O que ela é aqui dentro da igreja, ela é dentro da nossa casa. Ela é a mesma pessoa. Muitas de vocês, eu acredito, já viram ela pregar nos congressos, né, nos encontros de mulheres. E o que ela fala lá, o que ela vive lá, o que vocês viram lá, ela é dentro de casa. Então é um legado que ela está deixando para nós nos tornarmos uma mulher de fé. E assim, ela é uma força, a idade não paralisa ela. O que ela tem dentro é muito maior. Tanto lá em casa a gente vê ela trabalhando, cozinhando, no esmero de servir. Assim ela tem com a casa de Deus também. Assim, que eu vi dela, que eu sempre me admiro onde elas iam viajar, Porto Velho. Quando ela falou que foi para Porto Velho, eu me assustei, era tão longe. Elas iam de ônibus, né? Mas o que me espantou bastante foi quando elas foram para os Estados Unidos. E o sonho dela era ir para os Estados Unidos. E ela queria porque queria. E ela tinha certeza, Deus já tinha falado que ela ia, mas ela não tinha dinheiro. E chegou bem perto, né, mãe? Acho que as mulheres já estavam todas prontas, estava tudo resolvido, e a mãe não tinha passagem comprada ainda. Posso entrar um pouco? Pode. Foi uma coisa que Deus falou no meu coração muito forte, que eu iria, que eu teria que ir. Só que eu e meu marido estávamos viajando e a Maria ligou para mim e falou, nós já compramos as nossas passagens e nesse voo não tem mais lugar. Eu falei, eu não sei se para essa filha ou para outra, eu falei, eu não sei como, mas eu vou. E eu só vou perder a esperança quando eu ver o avião subir e eu não for. Mas em 2 dias a Sinorá ligou para mim, pastora Sinorá, e falou, Lori, abriu uma vaga no nosso voo. E se você correr, você tem 1 hora para confirmar essa passagem no aeroporto. Mas foi uma correria lá em casa, meu marido entrou nessa dança, a Daisy, minha outra filha, entrou.
Eu sei que eu embarquei junto com todo o nosso grupo e foi bênção de Deus naquele lugar, e só dando um testemunho disso tudo para saber o quanto Deus fez lá, o quanto Deus usou nossas vidas, o quanto fez a diferença ir ou não ir. Amém? Amém. Por que eu estou falando tudo isso, né? Eu pensei muito nessa experiência porque eu vi a fé dela. Ela sabia que ela ia, mas só que as portas estavam todas fechadas. E ela já não tinha 80 ainda, mas eu acho que ela tinha uns 70 e poucos anos, 78. Então, é uma idade. Eu vejo assim, hoje, nós vemos tantas mulheres desanimadas com a idade. Então, o que eu quero falar para você, não desanime, né? Esse é o legado que ela está deixando para mim, na minha casa. Agora, o que talvez você está pensando, né? Nossa, é impossível para mim. Ou talvez você, às vezes, se limita por causa da idade, da sua idade. Talvez você já é vó, como eu sou, eu tenho um filho de 28 anos, eu já tenho 2 netas, uma de 8 e uma de 4, que são bênção, né, na minha vida. E eu hoje, né, então, falando em legado, ela está passando para mim, está deixando dentro de mim, e eu posso falar hoje aqui na frente dela, porque é uma verdade. E agora eu preciso exercitar tudo isso, colocar em prática na vida do meu filho, e para que as minhas netas vejam, e que isso repercuta nas descendências, né, que é o que eu creio. E nós agora, hoje, né, como nós vamos fazer essa diferença? O legado, eu vejo assim, como a mãe falou, a gente depois conversando acabava falando a mesma coisa. Nós pensamos sobre sementes, que você praticar e deixar um legado. Como nós vamos fazer isso na prática? Então vamos pensar que são exemplos diários e são sementes diárias. E eu queria falar de um texto que eu gosto muito, que está em Eclesiastes 11:6, que fala assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Aqui fala de semente, mas nós podemos usar isso como para legado, para o exemplo que nós vamos deixar na nossa casa, na nossa família. Então é diariamente, termos atitudes diferentes, como a mãe falou, é uma fé sem fingimento, onde nós estamos. Muitas vezes nós queremos ensinar nossos filhos tão bem, né? Vamos dar um exemplo aí. Não pode mentir, não minta, tá? Não, filho, você não pode mentir. E corrige, e briga com o filho, é um exemplo na questão da mentira. Só que em casa, muitas vezes, nós não vivemos isso. Os filhos não veem os pais parando de mentir. É um pequeno exemplo para a gente poder entender o que nós vamos deixar para os filhos. São os exemplos que nós vivemos em casa. Não é só na igreja, mas na nossa casa é que vai fazer toda a diferença. Agora, talvez eu tenha a oportunidade hoje, e de verdade eu quero agradecer, né, por esse privilégio de estar aqui. Porque para mim, eu vim passear na casa da mãe e isso é um presente. Eu vejo assim que foi uma surpresa linda de Deus e um presente de Deus para nós duas. Então, por isso nós viemos falar aqui para você que dá certo, né? Dá certo e é possível. Então, hoje, se você não teve, como eu tive, o privilégio de ter um exemplo de legado e ter isso recebendo na minha vida, talvez você não teve esse exemplo de mãe, de vó, né? Mas hoje você pode escolher fazer a diferença. Através de você vai começar um tempo novo na sua casa. Se você crê hoje e se você se posicionar, nós estamos aqui falando da palavra e falando na prática, para que você possa entender que é possível e que dá resultado sim. Mesmo que teu filho já ouviu a palavra, nós vimos hoje que ainda que for velho, se ele estiver fora da igreja, você agora se levante em fé e oração. Você vai só profetizar: meu filho, minha filha vai voltar. Porque a semente nós vamos plantar.
Mas quem vai fazer ela brotar é Deus, é o Espírito Santo. E é no tempo dele. É isso que é difícil, né? Esperar o tempo de Deus. Mas Deus nos ensina e tem nos ensinado a controlar nossa agitação, nossa ansiedade. Você quer fazer a diferença? Vamos hoje fazer um novo propósito de vida, cada uma de nós. Você pode hoje, vamos juntas orar. Eu gostaria de chamar a pastora Rosângela, porque nós queremos junto com você, cada uma de nós, fazer um novo propósito, porque a partir de você vai poder deixar um legado na sua casa. Começa, eu já comecei e não deu certo, né? Talvez seja essa a sua fala. Começa de novo e creia. Agora você vai exercitar a sua fé. Creia nisso, amém? A pastora Rosângela vai estar orando. Eu queria primeiramente agradecer você, porque realmente eu vejo que é um presente de Deus. Assim, não tinha nada planejado e eu quero te agradecer pela oportunidade. Deus abençoe. Que palavra abençoada. É verdade. Quando Deus colocou esse tema em meu coração, Lloyd e Eunice, esse legado sobre a fé, e orando todos os dias, Pai, quem pode ministrar essa palavra? E quando eu perguntei, o Espírito Santo respondeu na hora, Lori. E quando Deus é tão maravilhoso que Deus é Deus de detalhes. E há quanto tempo, né, nós queríamos fazer essa dobradinha. E deu certo que a Tânia estava em Curitiba. Eu vejo isso como um Deus de amor que prepara surpresas. E eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de poder cuidar dessa mulher de fé. Dessa mulher cheia da graça, do Espírito Santo de Deus. Verdadeiramente, para toda a Igreja Batista Shalom, a Lori é o nosso exemplo de fé. Nós oramos e desejamos chegar aos 84 anos com o vigor dessa mulher, com a graça de Deus. Ela é uma mulher cheia da graça mesmo. Quem anda perto dela sabe. E um dia eu falei, Lori, coloque a mão na minha cabeça. Eu quero que você ore por mim, porque eu quero que você reparta esse legado desta fé. Mas acima de tudo, da disposição. Eu quero falar a todas vós que estão nos escutando nesta hora. Você, às vezes, está só aí nessa cadeira de balanço, só reclamando da vida, mas há tanta coisa que você pode fazer. A palavra fala que as mulheres mais velhas ensinariam as mais novas, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Que presente de Deus, podermos aprender com Lloyd e Eunice. Isso é graça de Deus, isso é dádiva de Deus, e no reino de Deus eu me alegro por ela poder ser minha filha. Pensa como eu sou abençoada sendo mãe dessa mulher, vó daquela, espiritualmente falando, porque eu não tenho idade para ser sua avó, né? Mas que lindo o reino de Deus. Eu fui muito edificada, eu creio que você também foi muito edificada. E qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é o legado? Porque o que eu vejo em uma sociedade capitalista, nós pensamos em bens, herança. Nós precisamos deixar aquela grana, aquele dinheiro, e nós pensamos logo em status, a melhor faculdade, o melhor tênis, a melhor roupa. Não, nós queremos olhar com os olhos da fé. O melhor legado é a fé. É uma filha poder olhar para sua mãe e dizer, mãe, eu segui os seus passos. Mãe, eu cheguei até aqui porque eu pude olhar para você. E como a Tânia falou, talvez a sua mãe não foi um exemplo de fé, o seu pai não foi, mas decida você fazer uma nova história. Coloquem a mão no seu coração aí onde você estiver. Nós queremos orar sim pelos nossos filhos. Nós queremos orar aonde eles possam estar nesse momento. Acredite, a palavra de Deus está no coração deles e ela vai germinar em nome de Jesus. Nós cremos que todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos nossos filhos será abundante. Receba esta palavra de fé. Receba. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada difícil nesta hora, Pai. Nós queremos, Senhor, abençoar todas as mães, todos os pais que possam entrar nesse canal. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, obedecendo ao teu chamado, obedecendo ao ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Esta porta se abriu, Senhor, este canal se abriu para que possamos, Senhor, pregar a palavra da fé, para que possamos dizer como a Tânia disse,
É possível em 2021, eu e você nos levantarmos como Lloyd, como Eunice, e deixarmos um legado de fé. Anime, Senhor, nesta hora, cada mãe que está ouvindo esta palavra. Espírito Santo, o Senhor não se limita. Entra nesta plataforma agora e entra em todos esses lares. Senhor, a esperança para você, a esperança. Olhe pelos olhos da fé, olhe pelos olhos da fé. Senhor, levanta-nos, Pai, como mães intercessoras, como mães guerreiras, como mães exemplo. Senhor, onde os nossos filhos poderão olhar para nós e dizer: eu quero o Deus que você serve, minha mãe. Eu quero a fé que você tem. É esse legado, Senhor, que nós queremos deixar aos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém.